Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou a professora Ana Cristina, da Escola Caetano de Campos. Eu dou aula para a turma do terceiro ano B. E eu estou voltando com esse vídeo para finalizarmos o caderno de matemática. Nós vamos fazer a sequência 4. Para começar a atividade, antes eu queria mostrar para vocês, né, eu vou tentar colocar bem perto da câmera, tá vendo? Umas fichinhas, tá? Então, eu tenho umas fichinhas aqui. Acho que aí dá para vocês verem direitinho. Onde eu tenho unidade, dezena e centena. Então, a unidade é quando eu tenho um número sozinho, tá? A dezena, né, são os dois algarismos juntos. A centena são os três algarismos juntos, aqui, olha. E a milhar, quando eu tenho 4 algarismos juntos, ok? Essa atividade é de nós sobrepormos os números para formar outros. Por exemplo, se eu pegar a unidade 3 e pegar a dezena, deixa eu ver uma dezena qualquer aqui, pegar a dezena do 70. Se eu colocar essa unidade aqui no lugar da unidade, eu formo um novo número, 73. Então, eu chamo isso de sobrepor, tá? Eu peguei essa unidade, coloquei no lugar da unidade e fiz uma sobreposição, entenderam? E é isso que vocês vão ter que fazer agora. Então, vamos lá. Caso vocês não tenham entendido, deixa nos comentários, que aí eu volto a explicar isso para vocês e a minha turminha do WhatsApp me pergunta lá. Tá? Então, observe as cartelas. Eu tenho uma cartela onde eu tenho unidade, dezena e centena. Então, é uma cartela que representa a centena. Eu tenho essa cartelinha que representa a dezena, tá? Porque eu tenho unidade e dezena. E eu tenho uma cartelinha que representa a unidade. Então, qual número é possível compor com essas três cartelas sobrepondo-as? Tá certo? Vocês viram o que eu fiz? Tá? De colocar uma cartela em cima da outra. Se eu sobrepor, tá? Colocando a unidade em cima da unidade, a dezena em cima da dezena, que número eu consigo formar com essas três cartelas juntas? Ok? Façam isso e coloquem aqui. Se for complicado, que essa história de sobrepor às vezes parece meio confusa, peça ajuda para algum adulto, tá? Alguém da sua casa, para vocês tentarem fazer. Feito isso, tá? E agora, com duas cartelas, quais números são possíveis? Aqui eu vou pegar como se essas cartelas que eu tenho aqui em cima, tá? E vou usar duas de cada vez. Então, eu vou usar o 200 com 80, o 200 com 2, o 80 com 2, tá? Que números eu posso formar usando só duas de cada vez? Na primeira atividade, eu usei as três de uma vez, tá? E assim, as três de uma vez, e aí vocês vejam, né, o que dava para fazer. E as três? Vou colocando em cima. Que números que eu consegui formar? Vocês formem os números e anote. Formem os números e anote. 4. Decomponha os números indicados, utilizando as cartelas sobrepostas e registre como você fez, tá? Então, imaginem aqui, tá? Para eu escrever o número 206, imagina lá que eu coloquei a cartela da centena, da dezena e da unidade. Que cartelas que você usou para fazer o número 206? Que cartelas você vai precisar para fazer o número 220? Ok? Continuando, atividade 2. Bia preencheu um quadro numérico e deixou alguns quadrinhos sem preencher. Ajude-a a completar o quadro. Tá? Vocês já fizeram uma atividade parecida com essa na AP. Tá? Então, vamos lá. Se eu for preencher um quadro, tá? Eu vou primeiro observar o quadro. Ele começa com 200, aí ele vai de 200 até 209, de 210 até 19, e assim até lá no fim com 289. Se eu for completar 200, o que vem depois? E depois? Então, vamos colocar aqui. Que números estão faltando aqui? Preencha um quadro. Isso está muito fácil de fazer. A próxima. Bia inventou alguns desafios usando quadros numéricos. Veja quais são e responda-os. Então, vamos lá.
Eu tenho 3 algarismos iguais. Sou maior que 220 e menor que 229. Quem sou eu? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão olhar aqui no quadro, tá? É como se fosse um enigma. Então, eu vou observar o que ela fez aqui, tá? Então, olha, eu tenho 3 algarismos iguais, sou maior que 220 e menor que 222. Lembra que eu falei para vocês que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Esses são os algarismos, né? São os símbolos que compõem os números. É juntando os algarismos que eu consigo escrever os números, tá? Então, com esses algarismos, é o que ela fala, tenho 3 algarismos iguais, tá? Sou maior que 220, vocês veem aqui na linha do 220, e sou menor que 229. Aqui o 229. Entre 220 e 229, com 3 algarismos iguais, tá? Que se repetem. Que número que deve ser, tá? Vocês vêm e registram aqui. Entenderam como fazer? Para o próximo desafio. B. Sou maior que 230, menor que 240, termino com 6. Quem sou eu? A mesma coisa, vocês vão voltar lá, né? Vão olhar onde está o 230, vão ver o que tem entre o 230 até o 240, tá? Que termine com 6. Que número pode ser? Registrem aqui. Para finalizar essas atividades, né? Nós vamos fazer a última. Aqui é o contrário. Foi dado um número. Que desafio você colocaria, né? Você criaria, né? Para descobrirem esse resultado, tá? Como é que você faria isso? Com base nesses aqui, você imagina, cria um desafio que dê o valor de 272. Então, você vai fazer isso para 272, criar um desafio para ter como resultado 285 e criar um desafio para ter como resultado 203. Aqui a gente finaliza, tá? O caderno de matemática do Aprender Sempre, que vocês receberam no kit de aula do governo. E as nossas aulas continuarão pelo YouTube, mas eu trarei outros materiais com outros conteúdos para a gente poder avançar com outras coisas, ok? Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!